Boa tarde. A gente vai iniciar agora a sessão de defesa da dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento, do discente Paulo Bruno Medeiros Nepomuceno, cujo trabalho tem o título Gestão da Informação no Combate à Desinformação nas Redes Sociais de Instituições. Um estudo do caso da campanha da UFRN no Instagram. E aí nós temos como banca, né, as professoras Gabriele Francine de Souza Carvalho Thanos e Ilenar Cristina Lanzoni Weibert, da UEL, né, Gabriela interno e Ilemar Cristina externo, as quais, inicialmente, eu já agradeço pela disponibilidade, tá, por estarem aqui. E aí a gente passa para Paulo, que tem 30 minutos para nos apresentar o seu trabalho. Inicialmente, né, queria agradecer a todos que fazem parte da banca, primeiro a professora Kênia, né, que junto comigo nessa caminhada, agradecer novamente a professora Gabriela, porque ela tanto participou da qualificação, como agora na defesa, né, e também a professora Ilemar, por participar também dessa defesa. Se eu ficar um pouco nervoso, eu acho que vocês entendem nesse momento, mas eu vou tentar ser o mais calmo possível, tá certo? Para poder apresentar da melhor forma essa dissertação. Então, vamos lá. Como a professora falou, o trabalho é de gestão da informação no combate à desinformação nas redes sociais de instituições. Um estudo de caso da campanha da UFRN no Instagram. Essa campanha, que eu vou falar mais à frente, ela se chama A Universidade Não Pode Parar. Vamos lá. Então, na introdução, a gente verifica que cada vez mais as redes sociais vêm tomando espaço no dia a dia da população em geral. E esse fato não seria diferente nas instituições públicas, que passam por diversas transformações em sua maneira de se comunicar com o público. Então, no início do trabalho, nessa parte da introdução, ela fala um pouco sobre a chegada das redes sociais e as transformações que ela fez, e que não seria diferente também nas instituições, né? Primeiro se avançou de forma individual e depois passou para as instituições. O ambiente do setor público a ser analisado nesse estudo será a rede social Instagram da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, mais especificamente no período da campanha A Universidade Não Pode Parar, que ocorreu no ano de 2019 e teve como foco a questão da importância e combate à desinformação. Então, só para contextualizar, nesse período, por coincidência, a gente estava exatamente o que estamos vivendo hoje, em 2022. Houve uma restrição das contas e se viu que era necessário, a reitora da época, fazer uma campanha mostrando o que a universidade fazia de fato. E isso seria uma contraprestação para a sociedade, né? E a partir daí, com essa campanha, poderia mostrar a informação que, de fato, as universidades faziam, no caso, a UFRN, e por que isso estava acontecendo, para ver se tinha a questão de reverter a situação da época, que, volto a dizer, que estamos passando novamente nesse mesmo período. É engraçado, mas é algo que voltou a acontecer. Este estudo poderá ainda trazer espaço para pesquisas futuras de aprofundamento da análise das redes sociais institucionais, dos mais diversos e possíveis tipos de órgãos públicos e poderes que são elencados nas estruturas organizacionais utilizadas no Brasil a partir da resolução do papel dessas redes sociais no combate à desinformação. Nessa parte da introdução, a gente fala que isso pode ser aplicado também em outras instituições, que também, possivelmente, deve ter campanhas similares em relação à questão da desinformação. Mas o nosso foco vai ser essa campanha e no ano de 2019. Mais para frente, na parte da entrevista que foi feita com o gestor dessa campanha, eu perguntei algumas coisas, se fosse na parte atual, como seriam as respostas. Isso mais para frente,
a gente vai encaminhando. E quais são os objetivos? O objetivo geral é fazer analisar a gestão da informação no combate à desinformação no perfil da UFRN no Instagram, na campanha A Universidade Não Pode Parar. Essa análise ela foi feita de duas formas. Primeiro, foi analisado por meio de uma entrevista e também foi uma análise por meio da campanha em si. Foi visto as postagens, do que as postagens falavam, do que se tratava. Então, foi feito mais ou menos esses dois tipos de análise. Então, para atingir esse objetivo geral, veio os objetivos específicos, que foi discutir a relação existente entre a gestão da informação e o combate à desinformação, avaliar por meio da campanha institucional e entrevista se estes utilizam da JIC no combate à desinformação. A entrevista em si, uma das perguntas era voltada com a questão da importância da gestão da informação e do conhecimento na campanha. Então, mais para frente a gente vê um pouco disso. E descrever os alcances estimados que a campanha teve como meio de comunicação institucional no combate à desinformação. Nessa parte é para ver quais foram os alcances, se teve aumento de engajamento, como foi que aconteceu. Isso na entrevista, a pessoa elucidou mais ou menos essas questões, tá bom? Então vamos lá. E por que se justifica? O projeto se justifica, né? Pois com as possíveis resultados da pesquisa, será visualizada a importância da JIC no combate à desinformação. E se a campanha instituída pela UFRN ficou de acordo com o que se pensava inicialmente na proposta colocada para o lançamento da campanha. É verificado que a realização do trabalho irá trazer modificações em diversas áreas aqui apontadas. Desse modo, dando oportunidade para estudos futuros que agreguem valor a este trabalho e que continue difundindo a gestão da informação e do conhecimento, ligadas às redes sociais institucionais, que ainda precisam ser validados mais em caráter social, pessoal, profissional, mas com destaque ao científico pela escassez de estudos aqui já mencionados reiteradamente. Essa questão eu falo porque não se acha muito trabalhos voltados para redes sociais institucionais, né? Lá no trabalho eu explico que tem mais uma característica das redes sociais voltadas para a linha do marketing, bem maior do que esse assunto. Então, pode ser que com esse trabalho ele dê futuramente novos estudos voltados para as redes sociais institucionais e essa importância que vai ter em relação ao combate à desinformação, tá bom? Então, vamos lá. Como é que vai ser a organização do trabalho? A organização do trabalho, ela foi... Primeiro veio o desenvolvimento do referencial teórico, que foram divididos em 3 temáticas, que a gente vai ver mais à frente, logo após esse slide. A metodologia, análise e discussão dos resultados. Também tem a questão da proposta de intervenção. E, por fim, tem as considerações finais em relação a este trabalho. Então, vamos lá. De início, o referencial teórico, ele trabalhou com a gestão da informação e conhecimento, mais voltado com a questão da gestão da informação. Aí aqui a gente tem uma citação de Wilson, que afirma que a ciência da informação e do conhecimento é algo bem complexo e perpassa por uma série de conceituação e saberes. O Wilson, 2002, afirma que pode gerenciar dados e informações, porém, o conhecimento em si nunca pode ser gerenciado, exceto pelo próprio conhecedor, e mesmo assim de forma incompleta. Então, o trabalho em si, ele foca mais na questão da ciência da informação, como o próprio Wilson coloca que não é algo muito fácil de se controlar. E ele afirmou que são os 3 fatores básicos que formam a gestão da informação e do conhecimento, são as tecnologias da informação, que onde as pessoas, junto com essas tecnologias de informações, através de processos, elas se interagem entre si e vai se criando a gestão da informação e do conhecimento. Essa parte inicial é muito importante porque ela fala mais ou menos a questão do trabalho em si, que é uma rede social, que é algo voltado com a tecnologia da informação. Então, a primeira parte fala do trabalho, ela fala a questão da gestão da informação e do conhecimento, e ela traz alguns autores bastante conhecidos da área, tá certo? E nessa parte, a próxima parte do referencial teórico, ele é basicamente a questão da desinformação, e aqui
por meio de autores, de coautores, ele fala um pouco sobre essas questões da desinformação. Eu vou falar aqui de forma resumida. Essa tabela, para desinformar, é preciso ter a intenção de enganar alguém e não apenas pretender disseminar informações falsas. Desinformação é simplesmente, propositadamente, transmitida a induzir o receptor a acreditar que é informação. Desinformação é uma informação enganosa. Então, se a gente for baseado nesses 4 autores, de 2009, 2011, 2013, 2014, você vê que desinformação está inteiramente ligado com a questão de que o propósito dela é trazer a informação com alguns vieses que tire a característica correta da informação. Então, nessa parte do trabalho, a gente fala tanto de desinformação, mas também fala de fake news, né? Que é algo que, uma vez ou outra, ela retorna em nossas pautas, né? Que fake news é quando a informação é completamente errada. Então, a professora, quando a gente discutiu um pouco sobre essa parte do referencial teórico, a gente ficou mais com desinformação, que é a tendência enganosa que a informação leva. Já fake news é algo mais gravoso e que a gente, volto a repetir, uma vez por outra, lidar com essas situações e com a questão das redes sociais e de mais pessoas ter acesso e não ter aquele cuidado é algo que as fake news elas sempre vão aparecer e desaparecem. E nessa parte do trabalho, ela falou mais ou menos alguns momentos que essas fake news elas foram mais atuantes, como, por exemplo, na eleição dos Estados Unidos, na época de Donald Trump, e também se fala também a questão das fake news, mas nos tempos atuais e também voltado para o Brasil, né? Eu não vou entrar em contextos políticos, mas a gente sabe como é mais ou menos que se funciona. Nesse referencial teórico, a terceira parte, ela foi diretamente ligada com a parte das redes sociais, né? Que ela falou um pouco sobre as principais redes sociais. Depois das redes sociais, o enfoque foi para as redes sociais institucionais, que ela tem umas características diferentes, através de alguns autores, afirmou mais ou menos como é que se tira aquela visão de cliente, né, que assim, as redes sociais empresariais têm para as redes sociais mais voltadas para a prestação de contas em relação ao que é colocado. Me fugiu a palavra, mas não é mais a ideia de cliente, é a ideia de cidadão, que as redes sociais institucionais, as redes sociais públicas, ela tem que ter mais essa características. E na parte final, a gente fez um acréscimo em relação a um subtópico de manuais e resoluções, alguns itens, uns da UFRN, outros da UFPE, da Universidade Federal de Pernambuco, também alguns do Tribunal Superior Eleitoral, e outros 2 exemplos que foram colocados para dar mais ou menos ideia de alguns manuais e resoluções que são voltados para desinformação e fake news, que isso vai dar suporte para quando, assim, a UFRN, ela em si, ela tem uma resolução, salvo não me engano, ela é de 2017, mas uma das ideias mais à frente, depois das análises, das informações, é trazer a questão de um manual. Então essa representação no referencial teórico de outros manuais já estabelecidos facilitaria para quando fosse ser feito dentro da UFRN. No caso, além da resolução, ter um manual voltado para a questão da desinformação e de fake news, coisas voltadas a essa parte. Partindo do referencial teórico, a gente tem a metodologia, né, que foi utilizada na dissertação. O tipo de pesquisa ela é descritivo e exploratório, que, desse modo, Servier-Bevian descreve como um estudo que observa, relaciona e registra fatos ou fenômenos sem a utilização de manipulação. Para analisar e levantar os dados referentes aos impactos que a desinformação pode levar à sociedade, será realizada com o gestor da campanha, a Universidade Não Pode Parar, que o nome dele é Wilson, que ele foi entrevistado, foi a pessoa que foi entrevistada, que foi vinculado no feed da rede no período de 15 de maio de 2019 a 18 de 2019, por meio de 28 postagens
permanentes na rede social, tá certo? Então, nesse período, foi feitas essas postagens com algumas informações. Mais para frente, na análise, você vai ver que a periodização, a constância, ela teve algumas modificações. E utilizou-se de métodos quantitativos, qualitativos, definidos por Silva, que proporcionam os eventos a partir de metodologia estatística. O projeto procura uma devida compreensão da circunstância contextualizada. Outro ponto da metodologia é que quando a gente foi fazer a questão das sugestões, a gente fez baseado uma das ferramentas que vou mostrar mais à frente, que é o 5W2H, né, que eu acho que é bastante utilizado na área de administração e também em outras áreas, que vai, mais ou menos de forma mais simplificada, direcionar cada coisa, cada sugestão que poderia ser utilizada a partir do que foi analisado pós-entrevista e pós-análise da campanha em si. Então, aqui, a gente passou para a análise e discussões dos resultados, né, que de início foi feita uma análise e discussão dos resultados baseados nas postagens e também nas temáticas abordadas. Nesse primeiro quadro, que a gente fala a quantidade de postagens, vocês avaliam que no início, nas 2 primeiras semanas, cada item aqui que está colocado, reparam, em relação a uma semana, foram ao todo 10 semanas, deu mais ou menos 2 meses e meio de campanha. Então, nas 2 primeiras semanas, as postagens, elas eram de formas diárias, e com o passar das semanas, elas foram diminuindo e chegando a ser em torno de 2 às 3 postagens. A partir da 5ª à 10ª semana, foi visualizado que teve um decréscimo de 3 a 2 postagens. E nessa parte, a partir da 3ª semana adiante, a instituição mesclou com outros tipos de postagens. Se vocês forem procurar o feed dessa época, vocês vão ver que teve essas inclusões. Alguns foi questão de colação de grau e outros temas, tá bom? Mas no começo a campanha bateu bastante apenas com a questão dessa campanha. A universidade não pode parar. Então, as temáticas abordadas, como se era de esperar, de todas as postagens, inicialmente fica claro que a maior destaque foi para as temáticas voltadas para a questão de educação, né, por se tratar de uma universidade federal e que o principal ponto de uma universidade é a educação. Então, dá para mencionar que os dados e as informações que trouxeram era da educação, depois veio saúde, economia e assim por diante, tá certo? E essa foi a análise da campanha. E se vocês forem verificar no trabalho em si, vocês vão perceber que, de forma didática, para ficar mais fácil visualmente, a análise da campanha ela foi feita semana a semana para ficar até mais fácil para se ter uma ideia, para não ficar um quadro grande e direto, apenas para ficar mais organizado. Então, partindo dessa parte da análise da campanha, a gente vai para a segunda parte, né? Essa é de forma geral. Lá no trabalho, vocês verem que foi semanal e depois teve esses 2 gráficos mostrando essas 2 questões da quantidade de postagens temáticas. A gente vai fazer, foi realizado a entrevista, né, com o gestor da campanha, o Wilson, que até agradeço pela participação dele, sempre muito prestativo e trazendo informações importantes para a execução do trabalho. Então, vamos lá. Foi realizado com o gestor da campanha, o Wilson Galvão de Freitas Teixeira. Ele atualmente faz doutorado na UFRN e ele ficou à frente dessa campanha a pedido da ex-reitora Ângela, que achou importante, como já tinha falado anteriormente, que a universidade estava passando por um momento de cortes de recursos e era importante trazer para a sociedade o que a universidade faz de fato.
Na entrevista, o Wilson afirmou que teve um acréscimo bastante, uma quantidade de seguidores, aumento de seguidores, e também teve a questão do aumento de engajamento. Foi uma época que, com a análise que eu verifiquei, foi que de lá para cá não teve mais tanto engajamento, também não teve um aumento tão significativo de seguidores, né? E os comentários vinham dessas pessoas. No começo da campanha, as pessoas comentavam bastante, mas era postagens bastante interessantes que falavam em relação a como era o uso do recurso, as transformações que a UFRN fazia na sociedade. Tem alguns vídeos de depoimentos bastante interessantes que, a partir que o estudante ele fez parte da UFRN, a transformação que trouxe tanto individual como para a sociedade como um todo. Também tem algumas postagens voltadas para os docentes, alguns docentes que fizeram grandes pesquisas com premiações internacionais, e também tinha muitos dados, muitas postagens que eram voltadas para dados, dizendo a colocação, por exemplo, que a universidade é em primeiro lugar entre as universidades em relação as contas, a transparência das contas públicas. É bem interessante essa campanha e fala como a UFRN ela tem uma importância para o local que ela está localizado. Eu sugiro que depois, com mais paciência, todos que estejam aqui, olhem novamente essa campanha e vejam de forma sem ser a pesquisa, porque vocês vão ver bastante coisas interessantes, né? E só para acrescentar, o Wilson me informou que as primeiras postagens teve o apoio da reitora, que dava os dados mais importantes, mas da terceira, acho que da segunda, terceira adiante, postagem, ficou a cargo dele, junto com a equipe, de trazer as informações, de fazer as verificações, e com isso se fazer as postagens. Claro que ele me passou que, durante a entrevista, que tem várias coisas que poderiam ser colocadas, mas numa campanha mais futura, né? O dia da entrevista foi no dia 18 de julho de 2022, às 9 horas. Ela teve uma duração de 1h30, que passou, diga-se de passagem, muito rápido, porque as perguntas, elas abordavam, como vocês veem no trabalho, a campanha em si, em relação à desinformação, em relação à gestão da informação e do conhecimento, de 2009, e trouxe para a questão de 2022. Atualmente, faria-se novamente essa campanha? O Wilson falou que sim, que seria algo interessante, mas que deveria trazer novos dados e novas questões, né? Então, uma das ideias que vai ser vista mais à frente na apresentação é essa questão, que é algo que poderia ser feito em tempos e tempos, porque é importante ter essa prestação de contas em forma de postagem nas redes sociais, e que sim, e que a gestão da informação, ela era visada, era a verificação das informações, não eram colocadas de toda forma, eles analisavam, verificavam, iam na fonte verificar se realmente é aquilo que informava, para poder depois fazer postagens. Ela foi de forma remota, a entrevista, um total de 12 perguntas, que no final, as 12 perguntas elas estão lá descritas, mas, em resumo, essas 12 perguntas eram exatamente sobre isso, sobre a campanha na época, ligada à gestão da informação, também ligada à desinformação, e a campanha, se fosse nos dias de hoje, e uma pergunta final, ele como jornalista, como é que ele vê a importância da gestão da informação no combate à desinformação. Ele disse que realmente era algo importante, e falou novamente da verificação. Então, o que é que abordou as perguntas? Só para complementar aqui, a combate à desinformação do conhecimento, né? Que é isso que está descrito no referencial teórico. Aí, nessa parte aqui, na proposta de intervenção, foi quando, conversado com a professora, eu coloquei de forma escrita, e depois a professora achou interessante
sempre dava opiniões valiosas em relação ao trabalho, à construção do trabalho, e propôs fazer de forma mais simplificada e que ficasse no quadro a questão dos 5W2H, que é bastante interessante, porque a primeira proposta é a campanha de forma cíclica, porque havia necessidade de combater as desinformações, eu acho que sempre é bom, né? Às vezes, as universidades, elas são bombardeadas de sendo lugares que, por exemplo, eu vou falar de forma informal, rodeado por pessoas que usam drogas e coisas do tipo, e a gente sabe que não é bem assim, que não é bem essa questão que é colocada, e que ela trabalha-se muito em coisas de baixa importância e coisas que vêm ter impactos regionais, nacionais, internacionais, não se cansam por exemplo, uma das postagens, elas falavam em relação às patentes. Na época, eu acho que a UFRN estava em terceiro, eu conversei com o Wilson, parece que a Universidade Federal está em primeiro lugar, então, assim, a gente vê que a universidade não está por acaso, que ela tem uma importância. Então, é importante sempre a gente ter essa campanha de forma cíclica para poder reafirmar a função da UFRN ou de qualquer outra universidade em relação ao combate da desinformação. Utilização das mídias sociais, né? Uma vez por ano, gestores de mídias sociais da UFRN, como com reuniões periódicas de planejamento e execução. Aí, na parte de quanto, a gente tem que verificar o orçamento a ser levantado, né? Alguns itens é necessário, então eu não teria como fazer essa quantificação nessa parte do trabalho, até porque os valores, eles passam por modificações e isso não é algo muito fácil de se levantar no momento. Ela poderia ser levantado assim que fosse realmente feito e utilizado. Então, atender multiplataformas, porque a gente viu que a campanha em si ela teve foco no Instagram. Ele explicou porque teve no Instagram, porque o Instagram é uma plataforma que estava em alta e que era algo que poderia atender porque era uma campanha imagética. E o Instagram é exatamente isso, ele trabalha com imagens. Para atender a multiplicidade de usuários das mídias, de forma diária, e quem faria são os sociais mídias da UFRN por meio das mídias da UFRN. O terceiro ponto era maior engajamento, para disseminar um público maior de usuários e não usuários, mídias sociais de forma permanente, todos os envolvidos nas mídias sociais das instituições e por publicações interativas. Oi. Já estou terminando. Tá, certo. Pronto, obrigada. A criação de manuais, né, como foi informado anteriormente, de ter um subtópico falando de alguns manuais e que poderiam servir como apoio para o manual que a UFRN viesse a adotar para auxiliar no uso das mídias sociais, onde nas mídias sociais da UFRN, quando nos próximos meses, 6 meses, que é algo a ser pensado, né, algo da noite para o dia, por meio de um comitê próprio de gestão da UFRN, como esse comitê também teve um comitê na época para fazer as resoluções, e por meio de uma equipe multiprofissional, de várias áreas, e que cada área tivesse suas responsabilidades. Então, nas considerações finais, eu coloquei aqui que é visto que esta temática abordada ainda pode ser aprofundada e trazer novos estudos para a área. Ficou evidente por meio da análise e entrevista que a gestão da informação ajuda e permeia na divulgação de notícias mais factíveis. Vale salientar que as mídias sociais em gerais, é um meio que cada vez mais está difundida pela sociedade e por isso se faz necessário alguns mecanismos para evitar que a propagação da desinformação e também de fake news sejam viabilizadas de forma ampla, tá certo? Aqui são as referências que foram utilizadas nessa apresentação. E aqui eu me coloco à disposição para as perguntas, os questionamentos, enfim, que vocês desejarem.